Fala galera, vou trazer para vocês aqui um vídeo referente ao Event Bus, né, esse conceito que é aplicado também no Vue.js, mas na nova versão, né, a versão 3 aí do Vue, o Vue tirou da sua instância, né, alguns métodos que inclusive dava para poder emitir eventos de componentes em contextos totalmente isolados. E nessa nova API de composição do Vue.js, a gente tem uma abordagem um pouco diferente, já que na versão 2 a gente tinha esse conceito um pouco mais claro. Como você pode ver, né, eu estou aqui com a documentação do Vue.js em aberto. Na versão 2 você conseguia, né, criar uma instância do Vue, exportar ela como esse modelo de Event Bus, e nos componentes você conseguir emitir, né, como você pode ver aqui embaixo, um evento personalizado, e no componente totalmente isolado você conseguiria também ouvir este evento, né, e fazer alguma ação com esse evento, com essa mensagem. Na versão 3, esses métodos, né, on, off e ons, foram removidos, mas ainda você consegue fazer emissão de eventos, só que somente do componente filho para o pai, né? Você tem aqueles emits ali que você consegue passar dados do filho para o pai. Mas ainda na versão 3, o Vue ele te apresenta uma estratégia de migração. Caso você esteja trabalhando na versão 2 e você queira migrar para a versão 3, o próprio Vue.js recomenda aqui uma estratégia de migração. Só que você, na teoria, né, ele sugere você utilizar um pacote, né? E a ideia desse vídeo aqui é a gente trabalhar com a API de eventos personalizados do próprio JavaScript, né, nativo, onde você não precisaria ter que instalar um pacote, né, de terceiro no seu projeto. E caso tenha algum problema, né, algum problema que eu digo é caso o pacote ele fique obsoleto, né, tenha problemas de manter aí o versionamento dele. Então, uma alternativa legal a gente poderia utilizar o Custom Event, né, uma API do JavaScript. Aqui na documentação, onde você pode ver, é bem simples. Você basicamente vai instanciar o evento, né, o custom event, e você vai passar para ele como parâmetro um nome de um evento qualquer, né? E aqui também você pode passar dados, tá? Assim como aqueles eventos nativos do próprio JavaScript no browser mesmo, evento de clique, eventos de mouse, de teclado, você consegue construir isso de uma maneira bem intuitiva. Então eu vou estar mostrando para você aqui como construir isso da melhor forma. Vou apresentar para vocês um cenário, né, onde a gente vai estar utilizando isso também dentro do Vue.js como conceito de Event Bus, né? Eu tenho uma aplicação aqui zero com o Vite e o Vue.js, onde basicamente eu tenho um componente aqui de drop-down. Vou mostrar para vocês o problema e a gente vai estar resolvendo este problema. Aqui no exemplo que eu desenvolvi, é um cenário real que eu trabalhei em um projeto, né? Recente até, e a ideia aqui eu tenho duas instâncias do meu componente de drop-down. Quando eu clico, eu abro eu clico fora, eu fecho esse componente, né? E aqui no 2 é a mesma coisa. Clico fora, eu fecho. Eu clico nele, eu fecho. Só que quando eu deixo os dois, quando eu clico em um e ele abre e eu clico no outro, o componente 1 aqui, ele não está fechando, né? Ele não fecha. Porque inclusive vou mostrar para vocês a implementação desse componente e qual que é o que está acontecendo, né? Aqui no código, vou mostrar para vocês a ideia de construção desse componente. Deixa eu fechar. Opa. Deixa eu fechar aqui para vocês. Aqui no meu componente de drop-down, basicamente,
eu tenho um evento, né? Na criação desse componente, ele vai ouvir um evento de clique e que basicamente ele vai verificar se no target, né, do clique que eu vou clicar, eu contenho o root, né? Que é basicamente o root do meu elemento aqui, onde eu passo por referência. E na hora desse componente ser destruído, basicamente eu removo o ouvinte desse evento, né? Para não ficar com um evento excessivo aí. Então, o que acontece é que aqui eu checo o meu elemento quando eu clico fora, né? Ou no contexto dele, ele vai fechar esse elemento. Porém, como ele é um elemento de instância de componente, quando eu crio dois elementos assim, né, no caso, eu tenho um componente dropdown criado e eu tenho outro componente dropdown criado. Ambos são o mesmo componente, tá? Ou seja, ele vai se referenciar aqui, todo o esqueleto do HTML vai ser igual, né, na teoria aqui, pegando o elemento root aqui. Então, o problema eu tenho esse problema, a gente pode resolver de inúmeras formas, mas eu quis trazer a ideia do Custom Event aqui para dentro, para a gente poder resolver isso, né, intuitivamente aqui. Vou estar mostrando para vocês. Então, qual que é o problema? O problema é quando eu tenho dois componentes, né, os mesmos componentes alinhados, né, alinhados que eu digo, no mesmo nível ali, e eu quero atribuir para ele um evento de clique e eu fechar aquele elemento, eu não consigo porque os dois eles vão estar abertos, né? Se você ver aqui, quando eu deixo os dois abertos aqui por fora, as duas ocorrências aqui do mesmo componente, eles fecham. Então, vamos criar aqui um arquivo, né? utils.ts, estou trabalhando com... Opa, coloquei dentro de assets, mas é aqui na source. E aqui, basicamente, eu vou construir um emissor de eventos. Como no próprio Vue.js aqui, eles recomendam você utilizar o Meet, tá? Basicamente, o Meet aqui, ó, você vai criar uma instância do Meet e você vai fazer uma emissão de eventos, né? Vai informar o evento, né? No caso aqui, ó, e qual que é o dado que você vai passar. Um outro componente, né, de um contexto diferente, ele vai ouvir esse evento e vai ter esses dados lá. E é basicamente isso que a gente vai construir utilizando o Custom Event do próprio JavaScript. Então, na minha pasta úteis aqui, eu vou já exportar aqui uma instância, né, emiter instância. E aqui eu vou exportar meio que uma função que vai retornar essa instância, né? Um padrão aí legal que o pessoal utiliza aí no JavaScript. É o padrão de factor. Como eu estou utilizando TypeScript aqui, eu vou criar uma interface rápida só para a gente poder não alongar o vídeo. Aqui eu vou ter uma interface emitter, né? E dentro dele, basicamente, como a gente viu lá no emitter, né? A gente tem aqui um método de emitir um evento para ouvir aquele evento. Então aqui eu vou criar um emit, ele basicamente vai ser uma função, tá? Que ele vai receber o nome do evento aqui, que seria uma string, e um valor que esse cara vai passar por parâmetro, né? Vou colocar aqui como n porque o valor depende. E ele vai ter um evento on, né? Que vai ouvir esse evento e ele vai ter o nome do evento aqui. E no callback, né? Como você pode ver aqui, ele recebe um callback que vai ser, teoricamente não, né? Concretamente aqui vai ser o dado que ele vai passar por parâmetro aqui no callback. Então aqui a gente vai ter um event e ele por padrão não vai retornar nada. Então aqui eu digo que essa instância minha, que essa constante minha, ele vai seguir essa interface do emitter, né?
Então aqui a gente vai ter o emit, a gente vai receber o event name e o valor. Aqui a gente vai instanciar o custom event do JavaScript, tá, galera? E aqui a gente vai passar o nome do evento por padrão. E se vocês observarem, aqui no custom event, para você passar parâmetro, você tem que jogar ele dentro de um parâmetro detail, né? Que é o detalhe daquele dado ali. E é isso que nós vamos fazer. Aqui no detail, a gente vai passar o valor que a gente quer emitir como um evento. Logo em seguida, eu vou disparar esse evento, né? Porque quando eu estou emitindo ele, eu vou disparar ele. Se você não conhece, o JavaScript ele tem um dispatch event, que ele aceita ele como parâmetro ali um evento, né, por padrão. Então eu posso passar esse evento para ele, que ele é uma instância do evento custom event. Beleza, o nosso emit está pronto. Eu preciso criar agora o método on. Você vê o nosso objeto que já parou de reclamar, né? O TypeScript parou de reclamar com o nosso evento, com o nosso componente, né? O objeto. E aqui é a mesma coisa, eu vou receber um string, vou seguir a risca ali a minha interface. Aqui, o JavaScript também disponibiliza aí o add event list, né? Não sei se você já viu, né? Quando a gente está codando ali algum evento de clique para alguma coisa, seja um botão, né? A gente vai lá, pega o botão, dá um add event lister nele, né? E passa aqui o evento. Né? Basicamente é a mesma coisa que o fazer, só que a gente não vamos atribuir a nenhum elemento do DOM, né? do HTML. Então aqui ele recebe, né, como parâmetro o nome do evento e aqui eu vou passar o event como callback, né, como parâmetro desse callback. Né? E aqui tem um probleminha que a gente vai precisar contornar, é que, se você observar, o event aqui, na verdade, ele deveria ser um custom event. Por quê? Eu quero extrair desse evento o detail, né? É só esse cara aqui. Eu não quero passar encapsulado todo objeto para o cliente. Então, basicamente, eu vou criar uma constante aqui que vai somente fazer isso aqui. Ó. Vou pegar o E do event, né, que eu estou recebendo como parâmetro, e vou passar para ele como alias, que ele vai ser um custom event. Que aí, na hora de eu passar esse cara para o callback, eu vou saber a tipagem dele correta, né? Aqui, ó, eu tenho detail. Por quê? Se eu não passo esse alias aqui, o TypeScript vai reclamar para mim, porque por padrão o event ele não tem um detail, só no custom event. Né? Então eu volto aqui, eu falo que esse cara também é um custom event. Né? Na verdade esse aqui eu nem precisaria, só estou passando com alias mesmo. Beleza, pessoal, é isso. Não tem mais nada que a gente precisa fazer aqui. Né? Basicamente, eu tenho o meu emissor de eventos aqui, criado sem uso de nenhuma biblioteca. Né? A gente vai emitir e ouvir eventos com a API simples aqui do JavaScript, que é o Custom Event. Então, para a gente poder resolver isso, né? Esse problema que a gente estava falando lá do nosso drop-down, né? Eu tenho duas instâncias aqui de componente, né? Por padrão, o Vue.js vai gerar duas instâncias para você, né? Quando você importa ali no seu HTML os componentes. Quando você cria um componente aqui, quando você passa ele aqui para o HTML, o Vue.js ele entende que é uma instância nova do componente. Então, para a gente poder estar resolvendo isso, daquele problema que nós tínhamos, né? Que se eu clicar nesse drop-down 2 aqui, eu quero fechar esse aqui, porque ele é instância diferente, lembra? A gente poderia fazer isso com o Event Bus, né? A gente poderia falar, ó, essa instância aqui foi clicada e essa não. Então a gente poderia checar o ID da instância, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, no OnMounted aqui, quando eu criar o
o meu componente de dropdown, na verdade eu vou, deixa eu instanciar aqui primeiro o nosso emitter, né? Aqui em cima mesmo, eu vou criar const é igual emitter. Deixa eu ver se o nome dele é emitter. Eu acho que é um problema no meu VS Code mesmo. Então vamos lá. Opa. Vou puxar aqui do meu útil, né? Isso, ok. Criei minha instância do emitter, galera. E o que eu vou fazer? Quando o elemento ele for montado, né? Eu vou... Na verdade, não quando ele for montado, né? O que eu preciso fazer é... Aqui eu tenho uma variável chamada isOpen, que ele é responsável por mostrar ou esconder esse carinha aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um watch nele, vou observar as alterações desse cara. Basicamente, eu vou receber aqui um valor. E se o valor dele for positivo, né? Aí eu vou emitir, emit.emit, eu vou emitir para esse cara, eu vou emitir aqui um evento que ele vai ser consumido futuramente por algum outro componente, né? Então aqui dentro eu vou falar dropdown is open. E o que eu vou passar para ele como valor? Você lembra que eu falei que por padrão o VGS, quando você instancia um componente, ele gera para você uma instância, né? Um ID de instância, desculpa. É basicamente isso que a gente vai fazer. Na API de composição do Vue, a gente tem um cara chamado getCurrentInstance. E esse cara, ele retorna para a gente um ID, né? Um identificador desse componente. E é ele que nós vamos passar como parâmetro, né, nesse evento aqui. Beleza, ok. Nosso evento agora está sendo emitido. E agora eu preciso ouvir esse evento. E quem vai ouvir esse evento? A gente pode usar o próprio elemento, né, para ouvir esse evento. Então, quando esse valor dessa variável for true, basicamente eu vou emitir um evento, né, de que o dropdown foi aberto, passando o ID da instância, né, desse componente. E quando ele for montado agora, sim, quando ele for montado, eu vou ouvir este evento, né? Então aqui no on eu vou passar o mesmo nome do evento, isso é importante, né? O nome tem que ser igual, tá, gente? E aqui eu vou passar para ele um callback. Basicamente uma function, e dentro dele vai receber um evento, né? Que basicamente vai ser esse cara aqui, que é um ID. Ele é um padrão dele é numérico, né? Um tipo number. E o que eu vou fazer aqui? Aqui dentro, basicamente, eu só vou checar se o event.oid, né? Se o evento que nós estamos passando aqui, ó. Na verdade, eu já estou passando o ID por padrão, né? O que eu posso fazer aqui é passar a instância completa e aqui dentro eu recuperar o ID. Se o evento, o ID aqui, ele é diferente da minha instância, se ele for diferente da minha instância, eu vou fechar, né? Ou seja, quando eu ouvir um evento de um emissor, de um dropdown, imagina o seguinte, contexto, né? Vamos supor que eu estou com esse dropdown aqui. Quando eu clicar nesse cara aqui, ele vai ter aquele isOpen aberto. E esse cara aqui também vai estar com o isOpen aberto. Mas quando eu clicar aqui, eu vou emitir um evento, né? Que vai ser, ó, dropdown isOpen. E aí esse cara aqui, ele vai estar ouvindo este evento e ele vai checar, ó,
o ID, ele é diferente do ID da minha instância? Se ele for diferente, ou seja, ele não é dessa instância, então eu vou fechar ele para o outro manter aberto. É basicamente isso que a gente vai fazer, galera. Então aqui, no Unmounted, basicamente é isso que a gente vai fazer. Se você quiser tipar isso aqui, né, que a gente está com TypeScript, no Vue.js a gente tem um componente internal instance, isso. Aí basicamente, se estiver reclamando aí para você, ele vai parar de reclamar. A gente está passando por padrão agora aqui, ó, uma instância, componente interno instância. Então, pessoal, na teoria, deveria resolver o nosso problema, né? Lembrando que a gente está emitindo e ouvindo, né, aquele evento dentro do mesmo componente. A gente poderia estar utilizando aquilo ali fora, tá, pessoal? A gente não está limitado ao contexto. Eu poderia ter um evento XYZ, eu poderia ter um componente chamado XYZ, e dentro dele eu poderia ouvir esse mesmo evento aqui, tá? E dentro dele eu conseguiria recuperar esse valor. Mas aqui é só um exemplo e a gente vai estar usando ele aqui. Então, se eu clicar aqui no meu botão drop-down, ao clicar no drop-down 2, esse cara tem que fechar e o outro abrir, certo? Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Isso aí, deu tudo certo. Então basicamente a gente matou esse problema. Agora se eu clico aqui, ambos agora vão estar comportando da forma esperada, tá, pessoal? Então é isso. Vou disponibilizar aí para vocês aí, o link, né, da documentação do Custom Event. E caso vocês queiram ter mais curiosidade, recomendo sempre você estar dando uma olhada na documentação do JavaScript. O JavaScript mudou muito, né? Ele tem muitas APIs bacanas que a gente não conhece e basicamente a gente só sai importando biblioteca de terceiros e acaba esquecendo de utilizar o trivial aí, que os componentes nativos que o próprio API de JavaScript nos oferece. É isso, valeu!